Irmãos, hoje eu fui para São Paulo. Os irmãos vão abrindo em Lucas. Fui para São Paulo hoje. Fui ontem também. Fui de transporte público, no horário de pico. Passei pela Luz, passei por Osasco, fiz baldeação, né? Passei pela Luz, passei pela Sé, fiz várias baldeações, né? Visitei alguns endereços. E eu vi uma multidão de gente, irmãos. Um mar de gente. Quando eu passei na Luz hoje, voltando, vindo para cá, 5 horas mais ou menos, era muita cabeça, irmão. Muita gente, assim, ó. Acho que se a pessoa quisesse cair, ela não conseguia. Porque ela ficava enroscada em outra pessoa, né? Tanta gente. E aí eu comecei a meditar, né? Eu estava pedindo a Deus uma pregação, preocupado com o horário. Comecei a meditar ali, naquela multidão. Nós vamos falar sobre a multidão hoje. Né? Em Lucas, irmãos, capítulo 13. A palavra diz, irmãos, em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O único filho nascido, né? Gerado. Todos nós somos adotados, mas Jesus é filho, né? O Espírito Santo foi lá e germinou o ventre de Maria. Ele é filho, Jesus é filho. E o Senhor deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a multidão que eu vi hoje, irmãos, a multidão que eu vi hoje, não vai passar 100 anos, não vai existir mais ninguém. E quantos milhares de anos já passaram? E quantos anos ainda haverão de vir? E quantas multidões? E Deus enviou Jesus para todos. Mas tem um detalhezinho que faz toda a diferença para que toda essa multidão seja salva. Até a palavra é pequena, fé. Tem que ter fé, tem que crer. E não é só falar que crê. E não é só usar um escapulário, uma correntinha, uma pulseirinha, um adesivo no carro. Não é só comemorar uma festa no final do ano. Não é aparência, não é nada disso. É verdadeiramente crer em Jesus. Quem crê em Jesus verdadeiramente ama Jesus. Quem crê em Jesus verdadeiramente é transformado. A palavra vai transformar essa pessoa, ela vai ser outra pessoa. Ela vai ter os traços de Jesus na sua aparência, na sua conduta, na sua vida. No capítulo 13 de Lucas, verso 22, e percorria... Os irmãos acharam, irmãos? Perdão, eu estou aqui já acelerado. 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, e nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticai a vontade própria. Não é a vontade de Deus, não é o mandamento de Jesus. É a própria vontade. Então, fica claro que pessoas falam de Jesus. Pode ter certeza que grande parte daquelas pessoas que eu vi na multidão ali, a maioria delas, se perguntar, fala que crê em Jesus, que quer Jesus. Uma boa parte daquela multidão. E o Senhor Jesus diz que não conhece. Muitas pessoas naquele dia vão argumentar, vão querer discutir com ele. Vão querer argumentar e vão querer mudar aquela situação. Ele vai falar: eu não tenho intimidade nenhuma. Não tenho. Não conheço. Verso 28. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Parece que o Senhor Jesus foi grosseiro aqui. Imagina uma multidão de gente, ele fala: vocês, e vocês sendo lançado. Que coisa. Quer dizer, as pessoas estavam ouvindo ele ali, muita gente estava ali, ouvindo essas palavras, né? E vós lançados fora, ele diz aqui no finalzinho do verso 28. Não é e eles lançados fora, e vós. Que coisa, irmãos. Dura essa palavra, não é? Pois é. Então, irmãos, feliz é aquele que crê em Jesus, que guarda os seus mandamentos. Em João, irmãos, capítulo 11, vai à frente aí um pouquinho. Aqui a passagem de Lázaro, né? Irmão de Marta e de Maria. Eu não vou ler o texto todo, irmãos, tem outros textos aqui para ler. Os irmãos conhecem a história, eu vou pegar uns pontos aqui importantes, tá bom? Verso 19, capítulo 11, verso 19. Diz assim: E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, aqui a gente já percebe a mensagem da graça sendo pregada através desse fato. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, Lázaro, né, tem um nome, não é isso? Deus me socorreu. Não é à toa, né, que o nome dele é Deus me socorreu. Então, a morte, Lázaro aqui está representando o homem, né? Morreu. Se Jesus tivesse, ele não teria morrido. Mas Jesus veio, quando veio, já estava todo mundo morto em ofensas e pecados, não é? E o Senhor Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último, aqui ela já está confessando sua fé, que crê em Jesus. Porque quem prometeu vida eterna foi Jesus. Então ela falou: eu acredito nisso sim, no último dia ele vai ressuscitar. Glória a Jesus. Ela tem fé. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, aqui na minha Bíblia está, nunca irá morrer. É a mesma coisa, né? Crês tu isso? Como que alguém que está morto pode crer? Como? Está falando da morte espiritual. Então muitos, e aliás, todos, né? Todos que nunca tiveram ouvido a mensagem de Jesus, eles estão mortos em ofensas e pecados. Quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está lá em João 3. Quem não crê já está. Então, aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Então o Senhor Jesus, ele está pregando o evangelho e está trazendo verdades aqui, que são extremamente importantes, né, irmãos? Isso aqui é uma verdade. Crer em Jesus nunca morrerá. Então, entrar no céu, entrar no reino de Deus é nunca morrer. Passaremos da morte para a vida, como num piscar de olhos. Seremos transformados na semelhança de Cristo. Glória a Jesus. E aqui ele volta a falar do quê? Aquele que crê. É a fé. É fé. Então, veja como é importante, irmãos, nós termos fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem como alguém ter fé se alguém não pregar para ele. Está lá em Romanos 10. Se alguém não levar a mensagem de Jesus, e se a mensagem de Jesus não for trazida por alguém que foi enviado, porque também, esses dias eu vi um comentário de uma mulher, ela falava assim: eu pesquisei no ChatGPT qual que é a religião mais certa, que segue a Bíblia da forma mais precisa. E ela falou para mim, a religião tal, o ChatGPT falou para mim, é a religião tal. E aí eu agradeci a Deus porque é a religião que eu tava. Meu Deus do céu, já pensou? A sua vida espiritual, a sua salvação eterna está na mão do ChatGPT? Já pensou você fazer uma consulta no ChatGPT e o que ele responder, você toma o rumo da sua vida? Você já pensou? Não é? Que absurdo isso, né, irmãos? Então, irmãos, alguém tem que ser enviado. A palavra do evangelho ela é pregada por um cristão. Para começar. O evangelho ele vem de um cristão. Ele foi enviado. Como pregarão se não forem enviados? Está escrito lá, Romanos 10. Não é? E aqui, continuando, vamos no verso 38, aqui, vamos pular um pedacinho. Aqui há um momento, né? Que o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. 38, irmãos. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, armando o defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória? Se creres, verás a glória de Deus. Ver um homem ressuscitar não é ver a glória de Deus, irmãos. Ele está falando de crer para salvação. É disso que ele está falando. O momento ali é o ápice ali de um sofrimento e de uma cura. Jesus está falando de vida eterna, né? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haverdes ouvido, por me haverdes ouvido. Aí ele vai explicar porque ele falou isso. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então o Senhor Jesus ele fala essas palavras para as pessoas todas ouvirem. Olha, o que o Senhor Jesus fala, não é? A oração de Jesus, ele falou com o Pai ouviu ele. É para que as pessoas olhassem para ele e conseguissem enxergar nele quem ele era. O Senhor Jesus está usando esse momento para despertar a fé das pessoas, da multidão.
E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o, deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então, uma parte creu, mas uma parte foi fermentar os fariseus, porque não creu. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para João 14, aproveitar aqui, ó. Só para ficar claro, né, irmãos? Esse texto eu sempre leio. Verso 15. João 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha só, que coisa. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem tem os meus mandamentos. Qual que é o mandamento de Jesus? Olha, vocês ouviram o que foi dito lá no Velho Testamento. Eu, porém, vos digo. Vocês ensinaram de um jeito, vocês foram ensinados de um jeito, mas eu ensino de outro jeito. O Senhor Jesus trouxe uma lição diferente, uma nova, né, lição, um novo testamento, um novo mandamento, fez uma nova aliança no seu sangue. É tudo novo em Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para os conselhos de Jesus, para os mandamentos de Jesus e viver esses mandamentos. Aí sim eu creio em Jesus. Aí sim eu amo Jesus. Não é? Verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Agora está mais claro, né? As palavras de Jesus estão lá no Velho Testamento? Não. Né? Vamos deixar bem claro, né? O que eu tenho que guardar? Eu tenho que decorar Salmos? Eu tenho que decorar Provérbios? Não, né? Eu tenho que viver o Evangelho, que é o Novo Testamento, as palavras de Jesus. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de toda a Bíblia. É isso que está escrito? De tudo o quanto vos tenho, que o Senhor Jesus falou. O Espírito Santo não vai fazer você lembrar de outra coisa. O Espírito Santo te faz lembrar do que ele falou, do que ele disse, do que ele ensinou. E assim eu guardo a fé. E assim eu cresço na fé. E assim eu me fortifico na fé. Eu tenho mais confiança, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. É o Espírito Santo que me guia. E eu vou sendo conduzido ao céu. E nós somos conduzidos à vida eterna. Não é, irmãos? No capítulo 6, volta aí, vamos falar de multidão. No capítulo 6, verso 11, vamos abreviar, tem a história da multiplicação dos pães. Isso não é uma parábola, isso aconteceu. Foi um fato. João 6, 11. Aqui é o desfecho, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que haviam assentados. E igualmente também os peixes, dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o Deus, o profeta, que devia vir? Então, eles viram uma grande obra, eles se saciaram, mas Jesus era um profeta. Pergunta para um judeu hoje quem é Jesus. É um profeta. Alguns vão dizer um falso profeta. Alguns querem respeitar os cristãos e falam assim, não, é um profeta, a gente considera ele um profeta. Mas ele errou em um certo momento, tal. Eles falam isso. Então, veja, eles andaram com Jesus, eles ouviram a pregação do evangelho, mas eles consideravam Jesus um profeta. Aqui na frente, ó, na sequência, verso 25. E aqui o que aconteceu, né? Na sequência aqui, o Senhor Jesus ele sai dali da multidão com seus discípulos. O Senhor Jesus entra num barquinho, eles vamos dizer assim, se perdem uns dos outros. Depois eles encontram Jesus de novo, tá? E aqui é um momento em que a multidão reencontra Jesus. Verso 25. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Vocês não discerniram espiritualmente o que aconteceu. Vocês estão aqui por bens materiais. Vocês estão aqui para saciar os desejos, as vontades de vocês. E muitos vão a Jesus por causa disso, até hoje, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser agradável a Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus espera de mim. O que eu tenho que fazer? O que Jesus respondeu? E disse-lhes, a obra de Deus é que tenham fé, que creiais naquele que o enviou. No fim das contas, é fé. A salvação é a fé. É ouvir a palavra de Jesus, os conselhos de Jesus, os mandamentos, a conduta, ensinando a perdoar, ensinando a amar, ensinando a interceder, ensinando que nós somos parte uns dos outros, que nós devemos amar, dar preferência uns pelos outros, não é? Fazer tudo aquilo que ele fez, do jeitinho que ele fez, procurar ser como ele, é isso. Mas eles disseram, né? Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida. E ele vai dizer, os pais de vocês comeram esse pão aí do deserto, que vocês dizem ser de Deus, pão do céu, e todos morreram. E quem matou foi o próprio Senhor, né? Que eles serviam como Deus. Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O Senhor Jesus ensina aqui nesse texto. Nós não vamos ler, mas na sequência, ele vai falar que ele é o pão, que se as pessoas não comerem a sua carne, não beberem o seu sangue, não terão nada com ele, não tem salvação, não herdarão a vida eterna. Mas aquele que permanece nele, que come a sua carne, que bebe o seu sangue, esse tem a vida eterna. As pessoas começaram a fazer o que a multidão faz. A multidão se incendeia. Quando a multidão começa, arrasta todos os mornos com eles. Vai todo mundo junto com a multidão. Então, na hora que a multidão começa, o murmurinho, quando começa o barulho, quando começa as pessoas quererem fazer uma rebelião, não é? Quem não está firme cai com a multidão. Nós não podemos nunca ouvir a multidão. Nunca. Por isso que a gente sempre diz para os irmãos, né? Tenha a sua fé firme. Procure entender quem é seu Senhor, qual é a sua palavra. Né? O dia da dificuldade vem e os conselhos da multidão também vêm. E pode arrastar muitas pessoas à dúvida. Dúvida. Não é? Como o pastor mesmo disse aqui, olha, minha vida estava indo bem. Foi eu conhecer vocês e batizar, a coisa desandou. Por isso que eu não volto mais. Pois é, mas Jesus nunca ensinou isso. Nunca disse que ia ser bom, ia ser fantástico. Ia ser um negócio, ia ser lucrativo. Nunca disse que as pessoas iam te amar e que as coisas iam dar tudo certo. Então, que conselho foi esse? Pode ter certeza que um enviado do diabo foi lá e falou assim, tá vendo isso aí, ó, a escolha que você fez. Eu nunca vi um santo do Senhor passar por necessidade. Eu nunca vi isso, nunca vi aquilo. É o que acontece, irmãos. Porque é o que as religiões pregam por aí, não é? É um exemplo, mas existem várias possibilidades, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus. Vamos finalizar em Marcos 5, verso 21. Aqui nós temos também duas multidões aqui, em duas situações diferentes. E uma história, ela é parada, né? Aí é contada a história da mulher do fluxo de sangue e depois volta e conclui a história da filha de Jairo, né? Então diz no verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Aí começa a contar a história da mulher, né? E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o poder que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, o que salvou ela? A tua fé te salvou, vai em paz, ser curada desse teu
Essa mulher era uma maldita. Segundo a lei, ela era maldita. Jesus passava, mas uma multidão, se Jesus estivesse sozinho, ela chegaria ali e conversaria com ele. Tinha uma multidão, a multidão dos judeus nunca iria aceitar que essa mulher imunda, porque ela tinha um fluxo de sangue, e a lei dizia que se uma mulher tivesse um fluxo de sangue, uma pessoa, né, tivesse um fluxo de sangue, essa pessoa estava imunda. E tudo que ela tocasse estaria imundo. Pois ela foi lá com o intuito, a fé do coração dela era, eu toco nele e eu serei curada. Quando ela toca nele, Jesus fica imundo, segundo a lei. Porque ela estava com fluxo de sangue. Então ela enfrentou uma multidão, ela enfrentou, não é, um perigo muito grande ali, segundo o judaísmo, para encontrar com Jesus. Então, nós lutaremos também contra a multidão, porque a multidão vai sempre nos orientar, vai sempre nos fazer nos afastar de Jesus. Então, eu estou aproveitando esse texto da mensagem, né, esse exemplo, para mostrar para os irmãos. Aquele que tem fé em Jesus, ele vai vencer a multidão. Ele vai vencer aqueles que querem te afastar de Jesus. E na sequência, verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Mas o Senhor Jesus falou o que para ele? O Senhor Jesus pediu que ele o seguisse, não foi isso? O verso 23 diz assim, rogava-lhe muito dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e que imponhas as mãos para que sare e viva. E o verso 24, e foi com ele e seguia uma grande multidão. O Senhor Jesus foi com ele. O Senhor Jesus ouviu o clamor desse homem. E no momento em que ele cura essa mulher do fluxo de sangue, as pessoas vêm trazer a notícia, ela já morreu, viu? Não incomoda mais o mestre, não. O Senhor Jesus, nesse momento, segundo o judaísmo, uma mulher imunda tocou nele, estava imundo também, segundo o judaísmo. E o Senhor Jesus falou o quê? Não ouve a multidão, não ouça a multidão, não é isso? Não temas, crê somente. Verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão? O incrédulo não vai andar com Jesus. O incrédulo não vai andar com Jesus. Aqui aí aconteceu uma obra. Os incrédulos ficaram para trás. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então tinha mais um punhado de gente lá. E riam-se dele, porém ele tendo-os feito sair. Vocês não acreditam? Bora, todo mundo para fora, ninguém vai participar, pode sair. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E quem creu, viu a vida. Quem creu, viu a cura. Quem creu, foi salvo. E tudo isso acontece para trazer uma lição espiritual. Aqui a mensagem não é busque a Deus e todas as suas enfermidades serão curadas. Não é essa a mensagem. A mensagem do evangelho aqui, o que quer dizer? Tenha fé para receber a salvação. Tenha fé para ter vida. E nós, irmãos, temos que guardar a nossa fé. Temos que cultivar a nossa fé. Toda vez, irmãos, que você duvidar, você vai perceber que você duvidou. Quando a sua mente, o seu coração incrédulo quiser ganhar espaço, repreende ele. E busque a Deus. Olha, o meu corpo, por causa desse problema, por causa dessa situação, por causa dessa multidão, por causa desse infeliz, dessa infeliz, por causa desse problema, eu estou colocando em dúvida a minha fé. Observa isso. E se fortaleça. Busque a Deus. E não espera esse dia chegar, né? Que ninguém sinta esse sentimento de incredulidade, de dúvida, de desânimo, de talvez, será? Não é? Não, tenha fé e persevere, irmãos. Em nome de Jesus, e que haja fé no povo de Deus, que haja fé na igreja, que nós sejamos fortalecidos, nossa fé seja multiplicada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmão Luiz, homem de fé, ora aqui, irmão.